Olá, estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do sistema circulatório e nesse momento nós vamos falar sobre a fisiologia cardíaca. E chegamos aí ao ponto onde nós vamos fazer análises relacionadas ao funcionamento cardíaco. Então, baseado nesse gráfico, nós vamos verificar uma série de características necessárias para que nós possamos entender como que ocorre, o funcionamento tanto em relação à pressão que é exercida, como também o volume sanguíneo, assim como a sua condição elétrica relacionada ao potencial de ação e também aos barulhos que são realizados no momento em que nós temos o processo de contração do miocárdio. Bom, vamos aí observar esse gráfico aí por partes. Então nós vamos falar inicialmente sobre o volume. Nós vamos falar inicialmente sobre o volume, que é aquilo que nós falamos um pouco anteriormente. Então, no momento em que ocorre o relaxamento, quando nós falamos em relaxamento, nós falamos da diástole. Quando nós falamos da contração, nós falamos da sístole. Então, no momento em que há a diástole, o sangue ele vai estar chegando pelas veias cava superior e inferior ou veias pulmonares. Então, ele vai estar chegando pelas veias, chegando no átrio, e do átrio ele já vai sendo conduzido para o ventrículo. Então, isso ocorre dessa forma porque ocorre um relaxamento. E aí esse ventrículo vai se enchendo, o átrio vai recebendo sangue continuamente, e aí nós temos a primeira contração. A primeira contração, que é uma contração que serve para poder terminar de encher o ventrículo. Então o ventrículo vai ficar pleno. Então nós temos uma primeira contração, o ventrículo fica pleno e a partir daí nós temos uma segunda contração, que é a contração ventricular. Então o que nós vamos ter aí? No momento em que nós temos uma contração atrial, nós vamos ter um aumento de pressão, mas não é um aumento tão grande. No momento em que nós temos a contração ventricular, a pressão vai lá em cima. E aí, quando nós temos a contração ventricular com essa pressão lá em cima, nós temos uma tentativa de refluxo do sangue para a cavidade anterior. E aí ocorre o fechamento da válvula atrioventricular. Então nós vamos ter um grande aumento da pressão interna, mas nós temos um ponto de saída, um ponto de fuga. Esse ponto de fuga, no caso do ventrículo direito, é para o tronco pulmonar, e no caso do ventrículo esquerdo é para a artéria aorta. Então nós vamos ter essa região de fuga. Então essa grande pressão ela vai chegar em um pico, mas no momento em que esse sangue vai fluindo, nós temos aí uma queda desta pressão. E aí você vai ter novamente o relaxamento. Então vamos observar aqui. Vamos observar aqui na nossa imagem essas características. Então, nós vamos falar aqui da diástole, tá? E a sístole. Então, para cá, para essa região, nós temos aí diástole. Então, a diástole, olha só, observem só, a diástole, até onde ela vai chegar. Ela vai chegar até essa ponta, até essa região, onde aqui nós temos o P, e vai chegar até este ponto aqui. Então, se nós transferirmos este ponto para este ponto aqui, é onde nós vamos ter as válvulas atrioventriculares, que elas estão abertas aqui. Ocorre aqui uma contração. Isso aqui é uma primeira contração. Então observem que o volume ele vem em um ritmo e esse volume ele sobe.
e fica pleno aqui nessa região. E aí, o que nós teremos? Aqui um primeiro ponto de contração, tá bem aqui, ó, que corresponde aqui. Primeiro ponto de contração, essa é a contração atrial. Com a contração atrial, nós vamos ter um aumento da pressão. Esse aumento da pressão ele não é tão grande, mas ele vai terminar de encher os ventrículos. E aí nesse ponto aqui, olha só, onde nós temos uma despolarização mais intensa, nós vamos ter a grande contração, que é a contração ventricular. Nessa contração ventricular, exatamente passando do ponto do auge, nessa contração ventricular ocorre o fechamento, né, da válvula, né, atrioventricular. Então nós temos aqui um ponto, né, de contração isovolumétrica. A pressão ela aumenta até um momento máximo, em que ocorre aqui, ó, nessa região, a ejeção. Quando ocorre a ejeção em direção à estrutura arterial, nós vamos ter uma queda dessa pressão. Neste ponto, onde nós temos aqui o fechamento da válvula atrioventricular, nós vamos ter a abertura da válvula aórtica, ou caso você esteja falando do lado direito, da válvula pulmonar. Então ocorre uma abertura da válvula aórtica, temos um pico de pressão, ocorre a ejeção do sangue em direção à artéria aorta, e aí depois nós temos uma queda dessa pressão. O que nós vamos ter em relação ao volume sanguíneo? A partir do momento em que nós temos a primeira parte, a primeira contração, que é a contração atrial, esse volume sanguíneo chega a um pico máximo. E a partir do momento em que ocorre a ejeção, esse volume sanguíneo ele decresce de forma imediata. Nesse momento, no momento em que nós temos uma queda da pressão, a tendência é que o sangue retorne da estrutura aórtica de volta para a cavidade anterior. Então aí nós temos o fechamento da válvula aórtica. E, consequentemente, com o início da diástole, nós temos, né, uma abertura das válvulas atrioventriculares. E aí você vai ter uma repetição desse ciclo. Então aqui em relação à pressão, em relação ao volume, e o que nós temos aqui? Nós temos um primeiro ponto de potencial de ação, que ele não é tão grande, é o potencial de ação que vai fazer com que ocorra a contração atrial, e depois tem uma grande despolarização e uma repolarização, e por fim você vai ter, né, uma resultante que é relacionada à despolarização em relação ao processo, né, de estímulo cardíaco relacionado à parte elétrica. E aí você tem como fazer essa mensuração, essa avaliação no eletrocardiograma. Então o eletrocardiograma ele não vai ser feito somente com uma folha, você tem várias folhas que elas vão mostrar se esse ritmo elétrico, se ele está constante ou não. Qualquer alteração, seja na distância, por exemplo, dessa região Q, ou seja, no pico de R ou S, então nós vamos ter uma série de alterações que podem ser avaliadas, né, dentro do critério clínico. E por fim, nós vamos falar aqui da parte, né, do fonocardiograma, que são os sons. Esses sons são denominados de bulhas. Então as bulhas cardíacas, principalmente que se ouve, são duas bulhas principais. Nós temos listados dentro da literatura até 4 bulhas, sendo que a terceira bulha ela já não é tão audível nem o indivíduo em repouso. Geralmente ela consegue ser, você consegue escutá-la quando você tem um indivíduo que está fazendo atividade física, você consegue escutar essa terceira bulha. A primeira bulha, observem aqui, a primeira bulha corresponde
ao fechamento da válvula atrioventricular, que corresponde a essa primeira bulha. A segunda bulha corresponde ao fechamento da válvula aórtica. E essa terceira bulha, ela corresponde a um ritmo que está relacionado à movimentação das estruturas ventriculares no momento em que você tem, né, o processo na diástole, então os músculos cardíacos. E nós temos aqui, olha, a terceira bulha. Como eu falei, ela já não é facilmente ouvida, auscultada. Ela corresponde à vibração das paredes ventriculares no momento em que esse coração está ocorrendo o processo de enchimento desses ventrículos. Então essa análise gráfica, ela é importante que vocês estudem e que vocês possam escrever, para que vocês sigam uma determinada sequência e entendam todo o sistema, né, relacionado ao funcionamento cardíaco, seja relacionado, né, ao volume, posteriormente à pressão e a partir daí, né, a questão elétrica e relacionada também às bulhas. Então, em relação à fisiologia cardíaca, dentro de parâmetros gerais, era isso que nós tínhamos para falar. E espero encontrar vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado.